estamos contentes, agradecemos a Deus por estarmos aqui, um momento tão gostoso, quando pudemos rever os irmãos, estarmos juntos, conversarmos e colocarmos em dia os assuntos, Agradecemos a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, louvores. Tu és merecedor, Tu és digno, Senhor. Tu nos criaste para o louvor do Teu nome e da Tua glória. E queremos, ó Deus, Te louvar enquanto aqui vivemos neste mundo. E na eternidade haveremos de louvar-Te, porque Tu és merecedor, Tu és digno, Tu nos criaste para esta finalidade. Te agradecemos pelos irmãos que vieram, que estão aqui, pelos que estão a caminho, Pai, proteja-os até o templo e também abençoe aqueles que estão nos assistindo à distância, que a Tua palavra possa alcançá-los, que nesta noite possamos sair daqui edificados, abençoados e enriquecidos, ó Deus, com a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, vim para adorar-Te. As irmãs nos ajudam aqui. Célia. É um convite à adoração a Deus. Então vamos colocar o nosso coração como expressão de gratidão ao nosso Deus. Fala
Vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. São uma seleção de textos no livro dos Salmos. Nós vamos fazer juntos esta leitura. Ao invés de alternada, vamos fazer uníssono. Todos. Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. O Deus Senhor é Rei, grande acima de todos os deuses. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Preparai o caminho do Senhor, pois a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Amém. Cantemos agora o hino 33. Não, 33. Nasceu Jesus. A Páscoa, em sua concepção original, tem raízes profundas no Antigo Testamento. Uma celebração instituída por Deus
para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus, ao ver o sofrimento de seu povo no Egito, ouviu seus clamores e preparou um plano de libertação. O cordeiro escolhido para o sacrifício era mais do que um animal. Sua vida era dada em troca da vida dos primogênitos de Israel. Um plano divino para a redenção. As profecias descrevem um servo sofredor, que seria ferido por causa das transgressões do povo. O cordeiro manso, levado ao matadouro, que não abriu a sua boca. Amém. Coral. Oral.
A última ceia é o momento em que Jesus instituiu a nova aliança. Ele declarou que o pão partido representava o seu corpo, que seria dado por nós. O vinho, simbolizando o seu sangue, que seria derramado para a remissão dos nossos pecados. Ele, o Cordeiro de Deus, ofereceu-se voluntariamente na cruz. A ressurreição é a vitória sobre o pecado e a morte. Ela prova que o sacrifício dele foi aceito por Deus, que ele tem poder sobre a morte. Isso nos dá esperança de nossa própria ressurreição e vida eterna. Celebra a redenção completa ao nos encontrarmos com Cristo. Cristo em toda a
Igreja, todos em pé, nós vamos cantar, falar sobre a ressurreição de Cristo. Disse Jesus: não se atemorize, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Hino 113. Regozijai-vos, Senhor, crentes no Senhor, não dará.
palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas. Capítulo 24. Podem ficar sentados, irmãos? No capítulo 23, no final do capítulo 23, versículo 50, é um capítulo bem longo, né? O capítulo 23 de Lucas, que narra com detalhes o julgamento, a morte, o sepultamento. No capítulo 24, a vitória dele sobre a morte. No verso 50 diz: eis que certo homem chamado José, não é o marido de Maria, outro José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade de judeus, que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu no lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. O que me chama a atenção aqui no final do capítulo 23, irmãos, é que nem todos são inimigos de Cristo. Sempre houveram, sempre existiram aqueles que, mesmo não se identificando como discípulos de Cristo, mas eles têm um certo temor e reverência, e estes são potenciais servos, seguidores, discípulos de Cristo, como este José. Ninguém chegou lá, provavelmente um homem rico, abastado, né? Ninguém chegou lá para aconselhá-lo que ele então cedesse o seu sepulcro para Jesus. Ele sentiu no seu coração esta necessidade. Irmãos, às vezes nos calamos diante de pessoas que, se nós falássemos a elas a respeito de Cristo, provavelmente elas se converteriam. Nós não sabemos, às vezes nós fazemos nossa avaliação ou julgamento a respeito de uma determinada pessoa sem sabermos o que passa no coração daquela pessoa. Bem que eu poderia falar de Cristo para ela, porém eu tenho medo que ela rejeite ou venha até usar de certa agressão para comigo, e nós deixamos passar a oportunidade. Este homem, ele sentiu no coração o desejo de ajudar a Cristo, agora nem que fosse na sua morte. Ele não pôde fazer nada durante a vida, o julgamento de Cristo, mas ele queria contribuir para que Cristo recebesse um sepultamento digno. Meus queridos irmãos, no capítulo 24, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres que seguiam a Cristo, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado
e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, 2 anjos, né? Aqui nós temos um processo chamado de teofania. 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Irmãos, às vezes o medo e a incredulidade nos levam a uma certa amnésia, a um certo esquecimento das promessas de Cristo, o que Cristo está propondo para nós. O que aconteceu com essas mulheres, elas tinham sido antecipadamente avisadas de que Jesus ressuscitaria dentre os mortos, o seu corpo não sofreria estado de decomposição, ele venceria a morte, mas elas foram lá na esperança, no afã de ver ou de encontrar o corpo de Jesus. Mas essa frase dos anjos, irmãos, é o alicerce, o fundamento do Evangelho que nós anunciamos. Ele não está aqui. Por isso que nós não precisamos ou não necessitamos de colocar gravuras, figuras, imagens nas paredes ou no nosso corpo. Não há necessidade disso, irmãos, porque isso mostra uma certa falta de incredulidade ou de fé nessas pessoas que não têm a capacidade pela fé de crer que Ele é capaz de ouvir a minha oração, Ele é capaz de me ver na sua onisciência, Ele é capaz de saber quem eu sou. Aí eu preciso carregar no meu corpo ou fixar na parede de um templo ou da minha casa certas figuras para me lembrar, ou para Ele pelo menos lembrar que eu estou aqui. Com isso eu estou, irmãos, tentando interferir na onisciência, na onipresença e na onipotência de Deus. Irmãos, Ele não está aqui. Vamos dizer juntos? Ele não está aqui. Essa é a mensagem que nós anunciamos para o mundo, que o Cristo a quem nós servimos não é mais aquele Cristo infante, não é o menino Jesus, como alguns grupos religiosos costumam ensinar ou crer, não é? Não cremos mais num Cristo infante, nós cremos num Cristo que cresceu, tornou-se adulto, e então, no tempo certo, no cumprimento das profecias, Ele deu a sua vida em resgate de nossas almas. Verso 6, Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele ressuscitou, como nós está aqui. O Cristo que nós anunciamos, irmãos, Ele venceu a luz da morte para Ele ver ou tocar, não. O fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós precisamos, irmãos, dar mais ênfase à fé. Nós precisamos mostrar para o mundo o que é a fé. Nós precisamos pôr em evidência a nossa fé. Nós precisamos, irmãos, pregar a respeito da fé para um mundo cético, para um mundo incrédulo, para um mundo que rejeita as coisas de Deus. Mais adiante, no versículo 7, quando disse: importa que o Filho do Homem
seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Agora a amnésia delas foi curada. Olha o verso 8, que aconteceu. Então se lembraram das suas palavras. Elas então deixaram a mente funcionar verdade. Lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Também foram acometidos de uma amnésia tão profunda, e essa amnésia gerou neles um pessimismo tão grande, uma incredulidade tão grande, que eles se esqueceram do que as profecias tinham anunciado, falado a respeito da pessoa de Cristo. E essas mulheres também, agora no verso 8, elas se lembraram das suas palavras. Agora nós nos lembramos de que ele tinha nos falado que não ficaria no túmulo, que o seu corpo não sofreria deterioração, né? Ele ressuscitaria dentre os mortos. Verso 9, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. É a mensagem do evangelismo, é o cerne do evangelismo, é o foco do evangelismo, a ressurreição de Cristo, irmãos. O nosso Cristo venceu a morte. O nosso Cristo venceu os poderes do inferno. O nosso Cristo, contrariando as leis da ciência, da biologia, ele rompeu, ele quebrou, ele arrebentou os grilhões da morte. Amém. Que bênção poder anunciar isso, irmãos. O mundo não crê nestas verdades. Isso é muito triste. Mais adiante, versículo 10, eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. E tais palavras, quando lhes foram anunciadas estas coisas, lhes pareciam como delírio, como delírio, e não acreditaram nelas. O problema que elas enfrentaram, agora viram que outros também estavam enfrentando. O problema da incredulidade, de não crerem no cumprimento da profecia. Vocês estão delirando? Vocês estão ficando loucas? Que negócio é esse? Alguém ressuscitando dentre os mortos? Nós não cremos nisso. Olha, irmãos, o perigo da incredulidade. Um momento tão cruciante, não é? Em que elas deveriam pôr em evidência a sua fé nas promessas, no cumprimento das promessas proféticas. Elas então achavam que aquelas mulheres que lhes anunciaram estavam delirando e não acreditaram nelas, assim como muitos hoje não acreditam. Quando nós abrimos a palavra de Deus e evangelizamos, certas pessoas, elas, além de não crerem, elas zombam, elas escarnecem, elas acham que nós somos um povo que está delirando, está falando asneiras, quando nós anunciamos, quando nós pregamos a respeito da salvação em Jesus Cristo. Verso 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Será que Pedro também estava
não estava crendo, ele falou, eu vou lá tirar a prova, né? Não acreditou também no que as mulheres disseram, e abaixando-se, nada mais viu, senão os vestígios de que ali teve um corpo, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Eu vou lá para ter certeza. Até então, eu não estava acreditando que Cristo havia ressuscitado. 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E então, meus queridos irmãos, esses 2 discípulos, eles estavam deprimidos e até arruinados, decepcionados, porque eles não ouviram a notícia pelas mulheres, eles estavam fazendo uma viagem. Verso 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, a incredulidade causa cegueira. Nós não enxergamos, nós não vimos o que Deus tem feito, o que Deus tem produzido, o que Deus tem realizado. Abramos os nossos olhos espirituais para o cumprimento das promessas de Deus. No momento ou nos momentos em que você estiver rodeado de problemas, no momento em que você estiver sendo vítima de enfermidades, de problemas financeiros, problemas de família, problemas de saúde, lembre-se das promessas do Senhor. Não deixe a incredulidade levar você à depressão, ao pessimismo. O Senhor quer gerar e produzir em nosso coração, irmãos, este sentimento de obediência, de temor e de fé. Verso 17, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A pergunta de Jesus não era dúvida, era uma pergunta intencional, para poder então inserir, né? Ou para tentar ajudar aqueles moços que estavam tomados pelo pessimismo, né? E cegos, e tomados de amnésia, porque não se lembravam do cumprimento das Escrituras. E mais adiante, para terminarmos, no versículo 25, do capítulo 24, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Tardos e nécios. Nécio é a pessoa que está vivendo no mundo da lua, que não está por dentro dos temas, dos assuntos, que está levado pelas ondas da incredulidade dessa vida. Então aqueles discípulos foram taxados por Cristo de nécios e tardos de coração, porque não estavam crendo no que os profetas disseram. E no versículo 28 e 29, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante,
Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o. Nunca coma sem antes agradecer a Deus. Não ore depois de comer. Ore antes de se alimentar, né? Alguns grupos religiosos que, quando enche a barriga, o estômago, aí eles fazem uma prece para agradecer, né? Não sei se preocupado se a comida for boa ou ruim, eu não sei, né? Eu vou comer primeiro, para saber se vou agradecer ou não, mas a palavra de Deus nos aconselha, nos orienta, é um mandamento bíblico de que devemos agradecer por tudo, em tudo devemos dar graças. Então, verso 31, seus olhos se abriram e reconheceram a Jesus, mas agora era tarde demais. Por quê? Porque ele desapareceu da presença deles. Irmãos, não deixemos passar as oportunidades para mantermos comunhão com o Senhor, para conhecermos ao Senhor, para estarmos em intimidade com Ele. Aqueles discípulos perderam um tempão, tomados pela incredulidade. Quando eles ficaram sabendo que era o Mestre, aí era tarde demais. O Senhor desapareceu de suas presenças. Quantas oportunidades perdidas, quantas horas que nós gastamos em frente ao celular, à televisão, quando nós deveríamos estar lendo a Bíblia, quando nós deveríamos estar orando, quando deveríamos estar em comunhão com Deus. Quantas horas que nós gastamos, irmãos, quando deveríamos aproveitar para o nosso crescimento espiritual. E no versículo 32, e disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Às vezes a gente é tocado por uma mensagem, né? É tocado por um hino, é tocado por uma oração, mas aquilo é só no momento. Depois passa aquele momento e a gente volta à mesmice, àquela vida apática, aquela vida insolsa, aquela vida fria, uma vida cristã sem sentido. Olha, irmãos, aproveitemos as oportunidades para mantermos comunhão com este Cristo que venceu a morte e o inferno. Se ele teve o poder de vencer a própria morte, ele tem poder de vencer na sua vida, em minha vida, em nossa vida, os problemas que nos acometem, que nos incomodam e que muitas vezes tiram o nosso sono. Não deixe passar as oportunidades, não faça como esses dois discípulos, que quando perceberam que era Jesus, ele desapareceu da presença deles. Aproveitemos as oportunidades para mantermos comunhão com ele, para anunciarmos ao mundo as verdades a respeito da Páscoa cristã, a respeito do Cristo ressurreto. Saiamos daqui hoje com um desejo mais profundo de mantermos mais comunhão com Ele, mais intimidade, de lermos mais a Sua palavra, de orarmos mais e de sermos crentes produtivos, frutíferos no reino de Deus.
Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar um outro hino para 112, que é bem conhecido, já refúgio a glória eterna de Deus. 112, aproveitar que a irmã Thelma, né, está aqui, vamos aproveitar o máximo. 112, as irmãs. Aqueles que vieram preparados para ofertórios, ofertas, aproveite agora, enquanto cantamos o hino 112. Irmãos, domingo nós teremos o nosso culto de ceia e assembleia, sempre no segundo domingo, mas dessa vez estamos fazendo no terceiro, para que o Senhor, os relatórios estão todos em dia, e também devemos estar em oração pela irmã Dora e familiares. O esposo dela faleceu, foi encontrado morto, deve ter sido um infarto, estava em casa sozinho, e ela está vindo de viagem, não sei se já chegou a essa altura, mas estejamos em oração pelos familiares, do nosso irmão José Roberto, que Deus esteja confortando
os corações dos familiares. Vamos convidar o pastor Jonas a vir aqui para estar orando e entrando a bênção apostólica também, e orando pelos familiares. Deus bendito, nós queremos te louvar, agradecer por esse momento tão especial, quando relembramos a ressurreição do Filho de Deus. Amém. Que trouxe com ele, nessa ressurreição, esta grande glória, por conta da vitória sobre a morte. Amém. Por conta da vitória sobre as trevas, sobre Satanás, sobre o pecado, trazendo-nos, ó Deus, esta alegria de podermos cantar que Ele ressuscitou, e Ele está vivo e reina para todos sempre. Amém. Queremos, ó Deus, também te pedir uma bênção especial de consolação. Amém. No coração da tua serva, Dora, também o seu filho Joãozinho, pai, que nós conhecemos, a família do Joãozinho, e outros familiares que eles têm, que o Senhor possa confortar a cada coração dos seus familiares. Amém. E também te pedir pela irmã Cláudia, a irmã da Sônia, Amém. que ela vem pedindo pela sua cura, pela sua restauração completa, através da pessoa de Jesus Cristo. Amém. E agora, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, as comunhões e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhada, desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas